Olá, sejam bem-vindos. Mais uma aula trator para não sobrar pedra sobre pedra. Tema da aula 43. É possível a reelaboração de prova ilícita? Tema que com certeza vai cair na sua prova de delegado de polícia. Mas antes de continuar, eu vou me apresentar, porque aqui nós sempre temos pessoas novas chegando para o nosso time, chegando para a nossa tribo Trator. Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Thiago Garcia. Olha a foto aqui que eu escolhi para me representar lá em Brasília, no Superior Tribunal de Justiça, durante o lançamento de mais uma obra minha, de mais um livro. Olha que bacana! Eu sou delegado de polícia, professor, escritor e palestrante. Também sou psicanalista e tenho pós em neuropsicologia. Já estou caminhando para 20 livros escritos e um dos últimos foi lançado lá no STJ. Além disso, recebi a medalha Heróis da Revolução de 32. Uma das maiores honrarias concedidas pelo estado de São Paulo. Na minha época de concurseiro, eu consegui 3 feitos raros que eu nunca vi ninguém conseguindo. Eu fui aprovado para delegado de polícia na primeira tentativa, aos 24 anos, e ainda fiquei entre os primeiros colocados. Já estou há 14 anos treinando concurseiros com inúmeros alunos da mentoria aprovados para delegado de polícia. Professor, como que funcionam essas aulas semanais? Essas aulas semanais acontecem todos os sábados, sagradamente. Hoje nós estamos aqui na aula 43. Se você está me conhecendo agora, não tem problema. Você pega daqui em diante. Teremos muitas aulas ainda. As aulas acontecem todos os sábados, 11 da manhã. Se você não conseguir ver às 11 da manhã, a gravação fica disponível durante uns 5 dias mais ou menos e depois ela sai do ar. Só perde essas aulas quem é muito burro, porque aqui eu passo ouro, aqui você estuda para objetiva, para escrita, até para oral, aqui você estuda a lei seca, a doutrina, a jurisprudência, direito comparado, penal, processo penal, legislação especial, direitos humanos. Só perde quem é realmente muito burro, porque tem gente que é burra e aí fazer o quê? Paciência. Professor, como que eu faço para receber os links das suas aulas? É só você permanecer lá na minha comunidade do WhatsApp. Se você ainda não está na minha comunidade do WhatsApp, é só você mandar para mim um direct lá no Instagram, Delta Thiago, porque aí eu te mando o link para você entrar na nossa comunidade. É lá na comunidade que eu mando os links das aulas de sábado, tá bom? Professor, quero entrar na sua mentoria. Como que eu faço para entrar na sua mentoria? Você deve acessar o site da mentoria, o sorrei.com.br, ou você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp 011 91 089 9002. Você vai ficar na lista de espera. Se você for aprovado, eu mesmo vou entrar em contato com você para a gente conversar sobre a mentoria. Lá na mentoria, eu vou pegar na sua mão para acelerar a sua aprovação, para te mostrar os atalhos, para te tirar das armadilhas, porque hoje em dia não adianta. Concurso público virou uma coisa profissional, um jogo de alta performance. Sozinha, a pessoa não consegue passar. Ela fica perdida, desanimada, estudando errado. Você pode ficar 10 anos aí com a bunda na cadeira, que o resultado não vai chegar. Então, seja inteligente e tenha uma mão para direcionar, para te puxar. É tipo na academia, quando você tem ali o professor particular, vai muito mais rápido, é muito melhor, você sofre muito menos. E hoje em dia, pessoal, é óbvio que a realização do sonho conta, a satisfação pessoal, claro, mas nós não podemos esquecer que o dinheiro conta muito.
O dinheiro traz dignidade para você, o dinheiro traz paz para você. É horrível você ficar endividado, ficar pegando empréstimo, é horrível você sentir vontade de não poder comprar as coisas, não poder fazer, é horrível você ter que depender dos outros. E hoje em dia está tudo caro. Então isso não é bom, principalmente para as pessoas aí que já estão nas faixas etárias de vocês, com 30, 40 e poucos anos, não dá para ficar nesse lenga-lenga, entendeu? Então tem que ter a sua grana. E como delegado de polícia, como delegada, em um plano bom de carreira, com gratificações, você vai ganhar os seus 30 mil por mês. E aí tudo vai mudar e você vai ser um orgulho para sua família, para os seus filhos, para as pessoas que você ama, e você vai ter muito mais condições para ajudar essas pessoas financeiramente, tá bom? Então vem comigo na mentoria, que eu já estou há 14 anos aprovando delegados e delegadas no Brasil inteiro. Só falta você. E em 2025 nós vamos ter muitos concursos. O melhor momento é agora para você começar, tá bom? Muito bem. Recados dados. Vamos para o tema da aula. O tema da aula: é possível a reelaboração de prova ilícita? Esse tema é a cara das provas de delegado de polícia, porque trata das provas, trata do campo probatório. Então pega o papel, pega a caneta para você anotar, para fazer aquele roteiro para a gente passar o trator. Dividir aqui em tópicos pertinentes para ficar uma aula bem didática para você. WhatsApp no campo probatório. Vamos começar falando um pouquinho sobre o WhatsApp. Hoje em dia todo mundo tem WhatsApp. Hoje em dia todo mundo tem celular. E quando a gente fala em campo probatório e celular, nós estamos falando na linguagem técnica do direito probatório de terceira geração. Essa classificação é muito estudada, é muito conhecida, despenca nas provas. E esse termo, direito probatório de terceira geração, ele se refere às provas altamente tecnológicas, altamente invasivas, como é o caso dos celulares, porque nós temos tudo lá. Acesso ao banco, compras, caminho que a gente costuma fazer, e-mails, mensagens, fotos, senhas, tem muitas coisas lá. Por isso que cada vez mais a doutrina e a jurisprudência se debruçam para analisar o celular, o WhatsApp, que é um dos apps mais usados, e por isso que a gente tem que analisar quando pode usar, quando não pode, quais são os requisitos, como que tudo isso se encaixa na investigação criminal. Muito bem. Seguindo a jurisprudência, o STJ vem decidindo que a polícia não pode acessar o celular, o WhatsApp do preso. Não pode ver as mensagens do WhatsApp do preso. Por quê? Porque isso viola a Constituição Federal. Isso viola direitos fundamentais, como a intimidade e a privacidade. Por isso, para a jurisprudência atual, a regra é que o acesso às mensagens do celular do investigado, esse acesso depende de prévia autorização judicial, sob pena de ilicitude. Essa é a jurisprudência atual. Então, para acessar as mensagens, eu tenho que ter antes prévia autorização judicial. Ou, desde que o investigado, o indiciado, tenha autorizado, com consentimento válido, o meu acesso ao WhatsApp. Esses são os julgados que o STJ vem proferindo de forma reiterada. Muito bem. Se a polícia, durante a investigação, durante a abordagem, pega o celular sem autorização do seu dono e sem autorização judicial e acessa o conteúdo, acessa as mensagens do WhatsApp, esse procedimento será considerado ilícito. E quando nós falamos em prova ilícita, a gente tem que lembrar da Constituição Federal. Porque a Constituição Federal, lá no seu artigo 5º, inciso 56,
o legislador constituinte originário diz que as provas ilícitas não podem ser admitidas. E para regulamentar essa matéria, lá no Código de Processo Penal, no artigo 157, nós encontramos vários dispositivos sobre as provas ilícitas. Na conceituação do nosso legislador, prova ilícita é aquela obtida mediante a violação a normas constitucionais e legais. Esse é o conceito legal de prova ilícita. Muito bem. Então, se a prova ilícita é produzida, e se ela, a partir dela, gera outras provas, essas outras provas decorrentes da prova ilícita serão consideradas também provas ilícitas por derivação. Aqui nós temos a aplicação da teoria norte-americana dos frutos da árvore envenenada. A árvore contamina os frutos que dela são provenientes, que dela decorrem. E se nós temos a prova ilícita por derivação, obviamente, ela também não será o quê? Válida. Ela não poderá ser usada porque também é ilícita, salvo em algumas situações que a doutrina estuda, que a jurisprudência adota. Eu já fiz, por exemplo, uma aula sobre a teoria do vício diluído, da mancha purgada. Já fiz uma aula sobre isso, sobre teorias estrangeiras, notadamente dos Estados Unidos, que vêm para abrandar a proibição da prova ilícita por derivação. Nós estudamos várias delas, principalmente aquelas que são citadas no Código de Processo Penal. Então, a prova ilícita não pode ser usada, nem a ilícita por derivação, salvo em algumas situações. Salvo, por exemplo, quando não há nexo de causalidade entre a prova ilícita e a prova supostamente derivada. Se não há nexo de causalidade, eu posso usar essa prova que supostamente foi derivada por falta de nexo causal. E aí nós aplicamos a teoria da fonte independente. Ou ainda que haja um nexo, ainda que haja um vínculo entre a prova ilícita e a prova decorrente dela, ainda que haja esse vínculo, se a prova supostamente ilícita por derivação, se ela poderia ser obtida de qualquer forma, se seria uma descoberta inevitável, seguindo os trâmites típicos e de praxe da investigação, nesse caso nós também poderemos utilizar a suposta prova ilícita por derivação, aplicando a teoria da descoberta inevitável. Tem outras teorias também, estou fazendo apenas uma abordagem para a gente rememorar, tá bom? Para refrescar a memória. Muito bem. E quais são as consequências da prova ilícita por derivação? As consequências são diversas. O próprio Código de Processo Penal, lá no artigo 157, diz que a prova ilícita deverá ser desentranhada dos autos, deverá ser retirada, extirpada dos autos. Além da prova ser retirada, tanto a ilícita como a ilícita por derivação vão gerar também outras consequências. Por exemplo, se não há nenhum outro elemento probatório, se não há nenhuma outra prova, se a única prova era ilícita ou a ilícita por derivação, a consequência evidente disso será a absolvição do agente, a consequência processual. Mas nós temos também consequências que vão gerar efeitos no campo do direito material, a caracterização de eventual crime de abuso de autoridade, porque o agente público produziu prova ilícita. Nós podemos ter ainda consequências no campo administrativo, no campo civil. Então, são vários os efeitos produzidos pela prova ilícita. Ela não pode ser usada, ela não vai poder servir para uma condenação, para sustentar uma investigação, para sustentar uma sentença condenatória, tá bom? Então, qual que deve ser o procedimento na delegacia quando o delegado de polícia se depara com o celular? Se for
prisão em flagrante, e eu vou citar a prisão em flagrante porque é muito comum nas delegacias, é uma das bases do trabalho do delegado de polícia. No caso de prisão em flagrante, o delegado de polícia, como regra, ao se deparar com o celular do investigado, do abordado, do conduzido, o celular deve ser apreendido pelo delegado de polícia. Porque a apreensão pelo delegado de polícia está dentro dos poderes do delegado de polícia. É só olhar lá o artigo 6º do Código de Processo Penal, inciso 2º e inciso 3º. Lá diz que o delegado pode apreender objetos, colher todas as provas necessárias. Então, se a Polícia Militar ou a Guarda Civil ou uma equipe da própria Polícia Civil conduziu um indivíduo em situação de flagrante, o delegado deve ordenar que o escrivão apreenda o celular. Apreendeu o celular, apreenda o celular. E aí vai ser feito um auto de exibição e apreensão e o escrivão vai lacrar esse celular, até mesmo para observar a questão da cadeia de custódia. Em seguida, o delegado de polícia deve representar para que o juiz autorize o acesso ao celular, para que o juiz autorize a análise das mensagens do WhatsApp. A partir disso, o delegado pode enviar esse celular para a realização de exame pericial após autorização judicial. O delegado pode ainda também determinar que seja feito relatório pela sua equipe de investigação a partir das análises das mensagens. Então, esse é o procedimento correto, como regra, na delegacia de polícia para que não haja ilicitude, tá bom? Muito bem. Agora que nós já lembramos um pouco sobre esse tema, vamos entrar no caso analisado pelo STJ. O que o STJ julgou, professor? O STJ julgou o seguinte caso, envolvendo as seguintes circunstâncias. A Polícia Militar estava em patrulhamento de rotina e, de repente, a guarnição avistou um carro em alta velocidade. Isso chamou a atenção dos policiais, até mesmo porque os ocupantes desse veículo já eram conhecidos no meio policial. Além disso, os ocupantes demonstraram nervosismo. A partir desse conjunto, aconteceu a abordagem realizada pela Polícia Militar e os policiais militares encontraram drogas no interior do veículo. Encontraram drogas e também teriam acessado as mensagens do celular do abordado indevidamente, de modo arbitrário. Por quê? Porque não tinham autorização do proprietário, o proprietário não teria autorizado o acesso às mensagens, não tinha autorização judicial, então houve aí um acesso arbitrário. E aí qual que é a questão em discussão? A questão em discussão é a seguinte: se os policiais militares acessaram o celular do investigado sem autorização dele e sem autorização judicial, essa prova, essas informações podem ser usadas na ação penal? Podem ser usadas para uma condenação? Porque aqui nós temos que lembrar qual que é a regra. O acesso às provas derivadas das mensagens são provas ilícitas. Se não houve autorização do proprietário, se não houve autorização judicial, essa é a regra. Então, é muito importante analisar esse tema, porque as bancas vão explorar muito isso. Imaginem, por exemplo, nas provas da FGV. Eles adoram trazer aquele enunciado grande, aquele textão que ocupa uma página. Que alegria quando você enxerga aquilo, né? Então pode cair na sua primeira fase, pode cair na sua prova escrita, pode cair na sua prova oral. Isso aqui pode cair em qualquer fase. E aí, na sua opinião? Nesse caso, podemos ou não podemos usar essa prova
aparentemente ilícita que eu acabei de citar? Coloca aqui nos comentários se pode ou não pode. E coloca aqui também, sem preguicinha, hashtag sou time trator. Vou virar trator para virar delegado, para virar delegada. Eu quero ver energia! Porque cara de bunda não vence a guerra. Pessoa xoxa, preguiçosa, não fala nada. Participação. É isso que vai dar o tesão para vocês continuarem. Tá bom? Então vamos lá. Bom, para analisar esse tema, a gente tem que passar pelo tópico 2.3. O que diz o tópico 2.3? Repetível ou irrepetível? O STJ decidiu que, nesse caso, nós temos um exemplo de prova repetível. Repetível. Então, se os policiais militares, sem autorização judicial, sem autorização do proprietário do celular, se eles acessaram as mensagens do WhatsApp do investigado, do abordado, e analisaram lá, perceberam que tinha imagens de drogas, de arma, perceberam contatos de supostos compradores das drogas, supostos fornecedores, eles obtiveram informações, obtiveram eventuais elementos probatórios a partir desse acesso ilegal, a partir desse acesso ilícito. Certo? Certo. Agora a questão é, eu posso repetir? Eu posso produzir novamente, nesse caso das conversas do WhatsApp? E o STJ entendeu que sim, que se trata de prova repetível. Houve ilegalidade? Sim. Houve ilicitude? Sim. No agir dos policiais militares. Mas eu posso produzir novamente a prova, eu posso repeti-la. Porque não é uma prova irrepetível. E aqui tem que tomar muito cuidado, porque isso está despencando na jurisprudência e nas provas. Professor, quando que uma prova é irrepetível? Quando ela não pode ser produzida novamente. Porque se a gente seguir a regra do CPP, lá no artigo 155 caput, o legislador é claro. O magistrado pode valorar os elementos da investigação, os elementos informativos do inquérito policial, ele pode valorizar, pode valorar. Mas, desde que dentro de um conjunto probatório, desde que haja também provas produzidas em juízo. O magistrado não pode proferir uma condenação exclusivamente com base em elemento probatório do inquérito policial. Só que aí o próprio artigo 155, ele traz ressalvas, ele traz exceções, e uma das exceções é a prova irrepetível. Atualmente, por exemplo, o reconhecimento pessoal vem sendo considerado pelo STJ, inclusive já houve manifestação do CNJ no mesmo sentido, no sentido de que se trata de prova irrepetível. Isso até caiu agora há pouco tempo em prova de delegada. Então, o reconhecimento pessoal vem sendo tratado como prova irrepetível. E se é irrepetível, eu não posso depois produzir novamente. Professor, me dá outro exemplo de prova irrepetível. Testemunha ou vítima que são ouvidas no inquérito e depois falecem. Tanto a tomada do depoimento da testemunha como a tomada das declarações da vítima, em tese, podem ser repetidas. Eu posso ouvir a vítima no inquérito, posso ouvir depois de novo em juízo, posso ouvir a testemunha primeiro no inquérito, depois novamente em juízo, até para ela confirmar o que ela disse no inquérito, e aí a prova ganhar, então, a questão do contraditório, da ampla defesa. Muito bem, então em tese dá para repetir. Só que pode acontecer que a testemunha ou a vítima faleceram. E aí aquela prova que, em tese, em regra, é repetível, passa a ser irrepetível. Professor, me dá mais um exemplo de prova irrepetível? Tem vários. Mas vamos imaginar um laudo produzido pelo médico legista a partir de uma requisição do delegado em sede de flagrante. O delegado pede para o médico legista elaborar um laudo para saber se há ou não alteração da capacidade psicomotora para efeitos de caracterização do crime de embriaguez ao volante, lá do Código de Trânsito Brasileiro. Esse laudo vai ser uma prova irrepetível.
Então, mesmo que ele tenha sido produzido dentro do inquérito, ele vai poder ser utilizado pelo juiz para fins de condenação, porque é irrepetível. Então, por o STJ, nesse julgado que nós estamos estudando, a análise do conteúdo do WhatsApp, das conversas, caracteriza prova repetível, que pode ser repetida. Se ela pode ser repetida, nós estamos falando no quê? Numa elaboração da prova. No primeiro momento, o acesso a ela foi ilegal, mas no segundo momento, esse acesso pode ser legal. Então vamos reelaborar, vamos refazer, tá bom? Fizemos caquinha, vamos refazer. Então dá para fazer segundo o STJ. Como que seria esse processo de depuração? Como que seria esse processo de descontaminação do vício? Esses são os termos que o STJ usa: depuração e descontaminação. Então imaginem que os policiais militares acessaram indevidamente o celular, o WhatsApp. Chegam na delegacia de polícia, apresentam o caso, o delegado de polícia lavra o auto de prisão em flagrante, porque entende que há outros elementos probatórios, e aí o delegado pode representar o juiz para que o juiz autorize o acesso às mensagens. E aí o juiz vai fazer o quê? O juiz vai reconhecer que houve ilicitude e ilegalidade na abordagem inicial dos celulares por parte dos policiais militares, mas a partir do momento que o delegado de polícia entrou no meio, a partir do momento que o delegado praticou ato legal, pedindo autorização para ver as mensagens, o juiz reconhece que inicialmente houve ilicitude e logo em seguida autoriza o acesso às mensagens por parte do delegado de polícia, para que haja perícia no aparelho, para que seja elaborado o relatório sobre as mensagens do WhatsApp. Isso é um exemplo de depuração, de descontaminação. Então, olha que interessante. Por isso que o delegado de polícia é o primeiro bastião dos direitos fundamentais. Ele está lidando com vidas, com destinos. Ele precisa ser cauteloso ao abordar, ao cuidar do tema investigação criminal, porque vidas estão envolvidas. Não pode o delegado indiciar um agente que é inocente, mas também o delegado não pode deixar de proteger a sociedade, deixar que um culpado escape impune, entende? Então, veja que se o delegado não sabe conduzir o inquérito, isso vai gerar uma nulidade, isso vai gerar uma ilicitude, e aí depois a investigação criminal corre o risco de ir para o ralo. Então, por isso que o trabalho começa na delegacia de polícia. Nós não conhecemos hoje em dia, em geral, uma condenação que não tenha como base um inquérito policial. Então tudo começa na delegacia. Se eu faço caca na delegacia, isso vai refletir depois na ação penal. Isso é óbvio atualmente, com a visão que nós temos hoje do processo penal, dos direitos e garantias fundamentais. Tá bom? Então toma cuidado, porque isso pode cair e vai cair na sua prova. Acessou as mensagens ilegalmente, de forma ilícita. Depois eu posso utilizar, mesmo assim, esse aparelho, essas mensagens, para refazer a prova de uma forma lícita? Sim, é possível. Tá bom? Professor, qual que é o número do julgado? HC 87516. HC 87516. Isso vai cair como pegadinha. Muita gente vai pensar, puxa, mas se houve acesso ilícito ali no começo, depois não dá para aproveitar, depois não dá para refazer. E o STJ proferiu esse julgado dizendo que sim, é possível. Fechou? Tá ok? Então bora passar o trator. E não esqueçam, já me segue aqui no canal no YouTube, já deixa o seu like sem preguicinha e já deixa um comentário aqui para mim depois que finalizar esse vídeo, porque o seu comentário é um motivo de alegria para eu continuar desenvolvendo esse trabalho de milhões que eu venho fazendo aqui com essas aulas de graça
que você não encontra em nenhum outro lugar. Então, deixe seu comentário, manda mensagem também lá no WhatsApp, no 011 91089 9002 ou acesse o site sorrei.com.br. Lá na mentoria, eu vou pegar na sua mão para acelerar sua aprovação, para você virar delegado de polícia em 2025. Tamo junto, valeu!